a ausência da contabilidade em um bom grupo de pequenas e microempresas, ou a existência de serviços contábeis inadequados. Então vamos falar primeiro sobre o sonho da empresa própria. A gente coloca aí que cada geração tem seus sonhos, não é? Qual que é o sonho da geração atual? Então, a minha geração era ter casa própria. Na época nós estávamos conseguindo já financiar carros. Então a gente tinha a ideia de conquistar bens. Depois, na geração do meu pai, era uma geração de emprego vitalício. As pessoas queriam ir para um Banco do Brasil, fazer um concurso e ser bem-sucedido nessa área. Hoje nós vivemos uma geração de pessoas que pensam muito em montar seu próprio negócio. As grandes empresas hoje, se nós formos pegar Facebook, Google, mesmo Microsoft, são empresas que foram constituídas por jovens que tiveram uma visão daquilo que era interessante para aquele momento. Essa transparência ela é muito interessante, que mostra uma realidade que traz crise para as empresas. No Brasil, existe muitas pessoas, muitos empreendedores, montando negócios por necessidade. O que significa isso? Por exemplo, alguém perde o emprego e não consegue se recolocar no mercado. Ou alguém que tem uma especialização e aquela especialização o mercado não absorve mais. Ou ainda um problema de preconceito de idade. Nos grandes centros, principalmente, quem perde o emprego depois dos 40 anos, ou em média 40 anos, dificilmente consegue se recolocar no mercado. Então não cabe muito para essas pessoas, senão montar o seu próprio negócio. E aí tem um fundo de garantia, aí tem alguns recursos que estimulam a formação desse negócio. Mas não foi porque a economia estava demandando aquele negócio. Então existe a possibilidade de você montar negócios por necessidade ou por oportunidade. Então o que é montar um negócio por oportunidade? Algum tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa, nós estávamos assim num cartório fazendo um negócio, e ele estava me contando do sucesso dele. Ele estava na frente de um supermercado e ele ficou com vontade, esperando a esposa dele, ficou com vontade de beber alguma coisa. E curiosamente, isso não é muito comum lá em São Paulo, né? Talvez comum aqui, no Nordeste, ele ficou com vontade de beber uma água de coco, assim, durante um sábado à tarde, o sol estava muito quente. Então, ele falou, quantas pessoas será que gostariam de estar bebendo água de coco nesse momento? Então, ele imaginou que esse é um negócio interessante. E naquele próprio supermercado, ele conseguiu um espaçozinho na entrada do supermercado, montou lá um quiosquezinho, e também para acompanhar água de coco, ele fez colocou algum doce, cocada, alguma coisa assim, e começou a ser bem sucedido. E aí ele foi tão bem sucedido que ele abriu uma franquia de vendas de água de coco em shopping, em supermercados, em locais assim, em que há estacionamento, próximo a estacionamento, e ele está ganhando muito dinheiro com isso. Então, ele viu uma oportunidade, ele não tinha necessidade de montar negócios, mas ele viu que aquilo poderia dar dinheiro. Então, essa estatística mostra que no Brasil, cada um negócio por oportunidade, existe 1,1 por necessidade. Ou seja, mais de 50% dos nossos negócios são montados porque as pessoas têm necessidade, não tem outra alternativa senão abrir seu próprio negócio. Agora veja que interessante, na Dinamarca, essa transparência mostra, poderia colocar vários países, mas eu peguei a Dinamarca. Na Dinamarca, para cada 27 negócios de oportunidade, surge um por necessidade. Então é lógico que quando você tem muito mais negócios por oportunidade, a chance dessa empresa ter menos crise é maior. Ela é menor quando o negócio é por oportunidade.
quando o negócio é por necessidade, a chance de ter crise é muito maior, porque realmente são pessoas não preparadas para esse tipo de negócio. Cada transparência eu coloco no rodapé as fontes, da onde a gente tira essa informação. Veja, no Brasil hoje, nós temos um empresário para cada 8 adultos. Isso significa que o Brasil é um berçário hoje de negócios. Existem muitos negócios no Brasil. Tem uma outra estatística, não coloquei aqui, que proporcional ao número de habitantes, o Brasil é o país que mais constitui negócio hoje. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe um empresário para cada 10 habitantes. Na Inglaterra, um para cada 33. No Japão, um para cada 100. No Brasil, nós observamos que há um para cada 8. Mas o que acontece? Muitos negócios por necessidade. Então, esses negócios vão entrar em crise. Essa é a realidade que nós vivemos. E se eles entram em crise, vão existir mortalidade. O Brasil é a maior maternidade do mundo, em termos de empresas, mas também é o maior velório do mundo, onde existe uma mortalidade maior. Para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui uma informação bem recente, feito pela Federação de Comércio do Estado de São Paulo. Ela é de 2009. 2 anos após o Super Simples, as dificuldades continuam. Então eles mostram que o Super Simples, problemas fiscais, está sendo amenizado. Isso não resolve os problemas das empresas ruins. Não adianta você isentar de imposto se você quiser isentar. Não vai ter nenhuma vantagem para quando um negócio ele é essencialmente formado na crise, quando ele é formado por necessidade. Então veja, isso aconteceu agora em 2009. 27% das empresas morreram antes de um ano. Então significa que quase 1/3 das empresas morrem antes de um ano. E essa pesquisa, que já vem sendo feita há algum tempo, mostra que 35% apenas sobrevivem depois de 6 anos. Ou seja, em 6 anos, apenas 1/3 vai sobreviver, o que é um índice muito ruim. E se você observar as razões, os problemas que as empresas têm, por que elas morrem, a gente vai observar aí, olha, falta de assessoria contábil, falta de fluxo de caixa, decisões mal tomadas. Então a gente vai começar a observar que tudo está relacionado com a contabilidade. A mortalidade da empresa está relacionado com a falta de uma boa contabilidade. Aqui é um número do Conselho Federal de Contabilidade que eu gosto muito. São números assustadores de mortalidade e a falta de uma boa contabilidade. Segundo os cálculos do Conselho Federal de Contabilidade, a mortalidade de empresas no Brasil fez a economia nacional perder 19, quase 20 bilhões nos últimos 3 anos. Foram fechados 2.400.000 postos de trabalho. Das 200.000 empresas que fecharam as portas, ou que fecham as portas todos os anos, então o Conselho Federal calcula que 200.000 empresas, isso empresas credenciadas, empresas com CNPJ, que fecham as portas, cerca de 78% o fazem por falhas gerenciais. Então, veja, o nosso órgão maior, Conselho Federal de Contabilidade, mostra que praticamente 80% das empresas que fecham as portas são por falhas gerenciais. Quer dizer, não se sabe tomar decisão, não se tem um processo decisório, não se conhece a saúde da empresa, não tem esse banco de dados, esse estoque de conhecimento para se tomar decisões corretas. Então veja que a contabilidade está diretamente ligada com situações desse tipo, né? Depois, aqui, eu também não vou me deter muito, é uma transparência que eu gosto de falar, mas tem uma pesquisa feita pela USP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, que mostra as causas do fracasso das empresas. Por que
há uma mortalidade tão grande de empresas. Veja, se nós fizéssemos uma pesquisa aqui, nós poderíamos talvez obter informação desse tipo, que a razão principal de mortalidade das empresas são tributos altos, juros elevados, contribuição social, custo Brasil. Essas coisas existem realmente, mas elas não são determinantes para uma empresa parar. Então, a gente observa que o grande problema, a USP, fazendo essa pesquisa, mostrou que o principal tema de fracasso de uma empresa é má administração. Não se toma decisões corretas, não se conhece, não se tem informação. Então, em plena terceira onda, né, a era da informação, as empresas desconhecem as suas informações para tomar decisão. Veja a segunda razão das falências das empresas: falta de experiência e planejamento. Quer dizer, falta de planejamento. A maioria das empresas não tem sequer um orçamento. Então, uma ausência plena dos serviços contábeis. Um terceiro motivo: descontrole do fluxo de caixa. Veja, fluxo de caixa é o principal relatório contábil que existe. Boa parte das micros, pequenas empresas sequer tem um fluxo de caixa, sequer trabalha no fluxo de caixa. Hoje nós, pessoa física, não podemos nos dar ao luxo de não ter um fluxo de caixa. Nem que você tenha na sua agenda, nem que seu fluxo de caixa esteja na sua cabeça. Mas quanto entrou, quanto saiu, para onde vai, para onde vem, e a partir daí você faz um planejamento, você começa a projetar seu fluxo de caixa para o mês seguinte, para a semana seguinte, para o dia seguinte, que seja. Já hoje uma dona de casa, quando ela vai num supermercado, ela trabalha em cima de um fluxo de caixa. Quanto dinheiro eu tenho disponível, quanto eu posso gastar? Se tem, por exemplo, uma lata de leite ninho, ela tem crianças pequenas, está em oferta, então ela vai comprar 10 latas de leite ninho, mas ela vai raciocinar: se eu fizer isso, mesmo que seja vantajoso, eu deixo de comprar alguns outros produtos essenciais, então eu não posso fazer isso. Então ela trabalha em cima de um fluxo de caixa, ela trabalha em cima de orçamento, ela está olhando para frente, quanto vai entrar, quanto ela pode comprar hoje, quanto vai ficar disponibilizado. Então hoje nós temos essas necessidades, não dá para gerenciar sem esses informes contábeis, sem esses relatórios contábeis. Então as crises realmente existem, mas principalmente em função dessa falta de habilidade gerencial que os negócios têm, que as empresas têm. Aqui eu coloco também um trabalho feito pelo Boletim, foi publicado no Boletim do Conselho Regional de Contabilidade em São Paulo, que mostra as 3 principais razões por que as empresas morrem: falta de informações gerenciais, gestão deficiente e falta de planejamento. Veja, tudo isso é contabilidade, está relacionado com contabilidade. Quando você pensa em informações gerenciais, um complexo empresarial, por menor que ele seja, você precisa ter relatórios gerenciais para tomada de decisão, não tem jeito. Essa transparência é muito boa. Infelizmente também não está dando para ter uma boa visibilidade. Não sei se daria para apagar algumas luzes aqui na frente. Será que daria? Talvez desse uma visibilidade melhor. Isso daqui mostra alguns países, quantos contadores auditores tem por 100 mil habitantes. Por exemplo, na Nova Zelândia, existem 550 contadores auditores para cada 100 mil habitantes. Depois vai baixando. O Canadá tem 360, Estados Unidos tem 398, nem eu estou conseguindo enxergar direito. A Dinamarca tem 106. Aí começa alguns países que têm menos. Por exemplo, a Argentina tem 71 contador auditor por 100 mil habitantes. O México tem 15. A Índia tem 9. O Paquistão tem 2. Pasmem. O Brasil tem um auditor contador para cada 100 mil habitantes.
Agora, o que essa transparência mostra,